Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Displasia do quadril do adolescente, quando e como tratar. Eu sou o Everly Valenza e irei conversar com o Dr. Lucas Cortizo Garcia, do Hospital Aliança de Salvador, com o Dr. Paulo Canage, da ACD de São Paulo, e com o Dr. Frederico Valim, do Hospital da Criança do Rio de Janeiro. Vamos ter uma conversa um tanto informal sobre esse tema e vamos tentar aproveitar o máximo possível desses experts sobre o assunto. Lucas, começando, o que para você é a displasia residual do quadril? Quando a gente considera a displasia residual do quadril? Queria agradecer aí mais uma vez ao convite da SBOT, ao Verley e aos meus colegas que estão aqui no episódio do podcast. E para mim aqui é uma honra muito grande estar com essas três celebridades aqui, né? Só tem craque aqui nesse time aqui. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Referente à sua pergunta, Verley, para mim a definição assim para displasia residual do adolescente seria uma não cobertura, uma deficiência por não cobertura femoral. Então, a condição musculoesquelética, onde você não tem essa cobertura da cabeça femoral efetiva, onde você tem algumas alterações acetabulares, como deixar o acetábulo mais verticalizado, mais raso, com um fêmur mais antivertido. E, dentre isso, você vai poder ter dois tipos de apresentações, basicamente, né? Que podem ser secundário a um problema que você tratou na infância, então a displasia do quadril da infância, que você tratou e não teve uma evolução satisfatória, ou naquele período, embora a gente bata bastante no screening, no exame físico, as sociedades, tudo, mas você evoluiu para um problema. E nesse caso, quando você evolui para esse problema, você pode estar tendo dois tipos de displasia do adolescente, né? Que é, no caso, aquelas displasias mais graves, né? Que a gente vai depois, acho que, falar mais na frente sobre os critérios para isso. E aquelas displasias mais borderlines, que são as displasias que merecem uma atenção da gente cada vez mais para o tratamento, porque a gente sabe que pode ter uma associação grande com a hiperlacidão ligamentar, com o impacto femoroacetabular, e a nossa indicação cirúrgica influencia muito no desfecho. Isso mesmo, Lucas. E, Canage, como é que esse paciente chega no teu consultório? Qual queixa que ele tem? Como que você suspeita que o paciente possa ter? Que às vezes ele é uma displasia leve, o paciente não tem tanta queixa, mas como que ele chega no teu consultório? Bom, obrigado a todos aí. Wesley, excelente pergunta. Acho que a gente tem que abordar as duas maneiras que o Lucas falou. Uma daquela criança que foi sabidamente tratada, nós temos que acompanhar para ver se ficou algum grau de uma displasia residual. Então, na infância, não dá alta, continuar acompanhando anualmente com exame, com raio-x. E isso a gente deveria pelo menos conseguir detectar mais cedo, né? Não chegar até a adolescência. E num outro caso, que às vezes não foi diagnosticado, né? Por isso da displasia do desenvolvimento, né? Não era uma inchação muito grave quando era pequeno, não apresentou sinal ou passou batido, era uma displasia, essa displasia foi evoluindo lentamente, e às vezes ela começa a dar sintomas quando começa a se aumentar a atividade física, né? Às vezes você percebe ali criança com 8, 9 anos que começam a ter um pouco de dor no quadril, às vezes com 8, eu peguei uns casos com 8, 9 anos e 2 casos com 12, 13 anos, que daí já atrapalha um pouquinho mais, né? Quanto mais tarde a gente conseguir pensar em centralização, né? Quanto mais para frente a gente conseguir essa redução, a gente sabe que pode comprometer um pouquinho. Mas acho que são mais ou menos essas duas apresentações. O adolescente, né? O adulto jovem também, que também tem a ver com atividade física. O Fred tem bastante experiência com isso aí também. Ô Fred, já que falou no teu nome aí, como é que o paciente chegou, você vai fazer, que exames que você lança a mão para você fazer o diagnóstico mesmo, para você comprovar que tem, e depois já pensando mais para frente, como que os exames que você vai lançar a mão para
te guiar melhor no tratamento? Agradecer aí também a SBOT, ao Everly, pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto tão importante, aí, tão prevalente no nosso dia a dia. Eu acho que, assim, como o Paulo falou, é um paciente que pode chegar para você com aquela dor não muito característica, às vezes tem aquela dor na frente, às vezes tem uma dor lateral, mas você vai suspeitar de acordo com o exame clínico e o histórico, né? O histórico é muito importante na displasia do quadril. Eu costumo sempre começar meus exames com uma radiografia, e eu gosto de pedir as radiografias da bacia em AP, tanto em decúbito dorsal quanto com o paciente em pé, para ver a posição funcional, como é que esse quadril se comporta. Eu costumo complementar com outras incidências, né? Eu gosto da dupla abdução, eu gosto do von Rosen, né? Que quando tem uma displasia, você faz aquela dupla abdução com rotação interna para ver se esse quadril centra, se tiver uma displasia, ele centra. E aí a gente pode lançar mão de alguns mais difíceis de você encontrar no dia a dia dos técnicos de radiologia, que seria o falso perfil de Lequesne para ver a displasia anterior, as incidências de DAN oblíquas, né, que podem ajudar a ver a associação com alguma alteração femoral morfológica. E se você for falar de coisas mais sofisticadas, eu acho que a tomografia ajuda bastante, principalmente porque existe uma associação, como o Lucas falou, de alterações femorais rotacionais também, em alguns casos de displasia acetabular. Então, você fazer aquelas imagens axiais, né, do quadril, joelho, tornozelo, ajuda você a medir versão da acetábula, do fêmur, eventualmente da tíbia. E a ressonância vai te ajudar a entender como é que está esse quadril do ponto de vista de resgate, né? Assim, de se ele é preservável ou não. Então, existem desde as ressonâncias convencionais, para você ver a cartilagem, até as ressonâncias de mapeamento de cartilagem, mapa T2, T1-RO, Degemery, quer dizer, tem várias sequências que te ajudam a ver se esse quadril ainda pode ser resgatado quando você está preparando para uma cirurgia. Excelente, Fred. Então, Lucas, a gente pegou um paciente lá, 12 anos, um queixo de dor anterior, fizemos as radiografias mostram já uma displasia, o quadril não está subluxado, mas ele tem uma falta de cobertura, tanto anterior quanto lateral. Daí começa a dúvida dos pais, eles chegam, doutor, eu tenho tratamento conservador para isso? O tratamento conservador, como que eu faço? Ele vai dar resultado? Eu acho que assim, sabe, velho, eu acho que esse é o grande questionamento da gente como ortopediatra, e isso é comum tirar no consultório. Existe uma tendência muito grande de quando você tem uma displasia residual, você faz ali um ângulo centro-borda, né, e fica naquele caso borderline ali que fica de 19 para 25, tem pouca cobertura, está centrado, ele está assintomático. A gente já sabe, já está descrito na literatura, acho que como o Fred e Paulinho falaram, que a evolução para artrose vai em torno de 20 a 40%, né? Eu acho que você pegar um pai desse, convencer ele que ele vai ter, que o filho dele provavelmente vai vir ter uma artrose, vai ter uma lesão condral, pode vir evoluir com um impacto femoroacetabular, e você chegar para ele e falar que logo tem que fazer algum procedimento, muitas vezes a gente fica com receio disso. Mas a literatura já mostra isso, que a gente, mesmo assintomático, a gente tem que trazer esse paciente para perto. Eu acho que os reforços musculares, eu acho que a gente partir para fisioterapias, a gente vai restringir esse paciente e a gente vai somente aumentar ainda mais a amplitude de movimento, desgaste e impacto. Se você for ver, o acetábulo ele é raso, o fêmur é invertido. Então, o arco de movimento desse quadril é grande. Então, o impacto vai existir. É isso que a gente tem que estar como ortopedista infantil, mostrando para a família, tentando buscar dele, saber qual a expectativa dele e mostrar o nosso arsenal terapêutico, que, para mim, na displasia residual do adolescente, eu acredito que o tratamento cirúrgico é a melhor forma de se tratar, dentre várias formas de tratamento, desde as artroscopias, as osteotomias periacetabulares, enfim, que a gente vai estar discutindo. Encanagem. E o limite máximo? Você tem um limite para falar assim, o paciente está aí já 30, 40, é idade, é cartilagem, é degeneração do quadril? Tem um limite para você falar, agora eu acho que não dá mais para a gente tentar fazer, que a gente vai conversar sobre cirurgia preservadora, agora não dá mais para uma cirurgia preservadora, a gente talvez tenha que partir numa cirurgia de substituição. Assim, o quadro é bastante heterogêneo, né?
Varia em idade, varia em gravidade, grau de estabilidade, o quanto que está, quando começou a clínica, né? Da parte pediátrica, normalmente, né, a gente que nem se perguntou para o Lucas, essa parte conservadora, a gente sempre espera que a criança vá melhorando. O quadril é das poucas coisas que acho que não compensa ficar esperando. A gente tem que colocar ele mais próximo da anatomia original possível. Idade limite para a gente indicar, às vezes, uma luxação completa. Aí tem aqueles casos, né, se é unilateral, bilateral, muito da parte histórica, né, se a luxação é completa. Mas como a gente está tratando displasia, acho que a idade é como o Fred falou, quando a gente faz uma ressonância de cartilagem, já está muito destruída a cartilagem ou lesão do lábio, né? Quando a gente já faz um exame específico e pela cartilagem não dá para rodar ou por ter uma anatomia já muito ruim. Eu acho que esse nem é as cirurgias que nós vamos falar a seguir, são cirurgias tecnicamente trabalhosas, né? Então, a escolha da técnica também, às vezes, no nosso meio, é um fator bastante limitador que a gente vê, né? Infelizmente, ainda tem poucos colegas que têm o domínio dessas técnicas. Mas Fred, a escolha da técnica é um fator limitador também. Fred, e para você, assim, por exemplo, se o paciente já tem artrose, um tonis 2, tonis 1, tonis 2, se o paciente... eu não sei, eu tenho muita dificuldade em avaliar a cartilagem com ressonância, que avalie bem a cartilagem, que talvez seria o ideal, né? Eu acho que assim, o critério, acho, principal, e historicamente na literatura foi que começou, né, a ser usado, sem dúvida a classificação de tonis para coxartrose. E eu acho que assim, o que a gente viu na literatura inicial é que os pacientes que tinham tonis acima de 1, eles tinham uma tendência a ter resultados piores. Uhum. Lá no início também se falava de idade, né? Então você tem alguns trabalhos clássicos falando de 27, 28 anos, aí hoje em dia já tem gente falando que você pode 40. operar mais tarde, 30, 40. Eu acho que assim, é individualizar baseado em fatores do paciente, né? É diferente um paciente que é atleta, que é ativo, que é saudável, baixo peso, forte, né? De um paciente que é obeso, sedentário. Então você tem que, eu acho que, pesar isso tudo, mas sem dúvida, uma medida objetiva te ajuda a prognosticar esse seu tratamento. Então, eu gosto muito dos trabalhos do pessoal de Boston que usou o Degemery, que infelizmente não é a técnica mais frequente que a gente encontra aqui, pelo menos aqui no Rio. Mas, assim, eles tinham um ponto de corte. Eles viram que, assim, os pacientes que tinham uma sobrevida menor em 5 anos, eles tinham um Degemery menor do que 350, 340, se eu não me engano. Então, se você puder ter um número objetivo e falar para o paciente, olha só, eu sei que você precisa, a gente pode embarcar nisso, mesmo que esse seu número não seja o ideal, desde que você entenda quais são os fatores, né, de risco e o custo-benefício disso aí. Mas eu costumo usar isso. Idade acima de 30 anos, mais ou menos, já fica um pouquinho em cima do muro, o mapeamento de cartilagem ruim e o tonis abaixo de 1 como sendo ideal. Abaixo de 2, desculpa. Perfeito. Então, a gente já conseguiu uma boa parte da primeira parte, né? Que é discutir quando vai tratar essa displasia do quadril. Então, vamos tentar agora passar para a segunda parte, que é como, né? Talvez a parte mais legal, a gente sempre quer tratar, né? Então, Kanagi, paciente, não já criança, mas o adolescente mesmo, né? O adolescente, já o adulto jovem, qual que é a melhor forma que você acha? Como que você encara para tratar essa falta de cobertura? O que você propõe para o paciente? O que é a tua tática? Acho que assim, feito os estudos, né? Analisado, visto onde que é insuficiência e visto se tem ou não lesão de lábio, alguma coisa assim associada. Isso a gente vai conversar também. Essa lesão do lábio, vamos conversar também depois. Eu acho que é uma boa dica. Mas sempre que possível, primeiro acho que vale a pena a gente pensar em estabilizar e redirecionar a parte óssea. E aí tem que dar uma olhadinha nas versões femorais, versões valgismo, mais um pouquinho da versão. São coisas, às vezes, pequenas que a gente precisa corrigir na parte rotacional. E na parte da cobertura, daí que a gente precisa, normalmente, na cidade, fazer essas osteotomias de redirecionamento amplo, né? Aí que você consegue
cobrir tanto anterior quanto posterior, conforme for a sua decisão ali, seu planejamento pré-operatório, né? Tem algumas diferenças técnicas, né? E hoje o que a gente mais fala aí, talvez mais consagrado aí no meio, é a ostomia de Berna, né? Então, eu acho que é uma das indicações. Como o Fred falou, tônus menor que 2, idade 30 e poucos, a depender da insuficiência, e daí você pensar nisso daí. E você, Lucas? Eu acho que, como o Paulinho falou, eu acho que a gente tem que tentar pensar assim, em primeira coisa, tentar classificar bem esse paciente, né? Individualizar bem ele, porque assim muda muito o tratamento. Eu acho que a gente tem que buscar um objetivo único, que seria o quê? Manter aquele quadril concêntrico, tá certo? E contido, né? E que a gente consiga postergar ao máximo esse quadro de osteoartrose, né? Então, se eu fizer um procedimento que eu vou ganhar 10 anos, 20, 30 anos num quadril, tentar deixar o quadril desse adolescente saudável, eu acho que esse é o objetivo do meu tratamento, né? Eu penso dessa forma. A segunda coisa, eu acho que, como a gente está falando de displasia, a gente fala muito de hiperlacidão ligamentar. Então, se eu estou falando de hiperlacidão ligamentar, eu tenho que pensar, esse quadril ele tem uma lacidão muito grande, porque isso interfere bastante no meu tratamento. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente que tem um ângulo de Wiberg ali, entre 19 e 25, que é aquele caso bem borderline, tem outro índice também que a gente vê instabilidade desse quadril. Esses pacientes queixam muito de instabilidade, que é o índice de FIA. Bom, eu não vou pegar esse paciente especificamente e vou propor para ele única e exclusivamente um tratamento artroscópico. Por quê? Eu vou fazer uma artroscopia nesse paciente, a cirurgia minimamente invasiva, que a gente utiliza bastante para impacto femoroacetabular. Porém, o dano que eu posso causar nesse paciente a nível de instabilidade é muito grande, né? Eu tenho um caso aqui que eu operei com um amigo meu, Davi Veiga, por exemplo, de instabilidade, a gente viu se esse paciente tinha instabilidade ou não. Então, se ele tem uma instabilidade, a gente já sabe que ele tem um pouco de ausência de cobertura anterior. Se a gente vai croentizar ali para poder fazer o reparo labral, para tratar esse impacto, né, buscando objetivar a filosofia que a gente tem de cirurgia preservadora, você pode levar um dano grande a esse paciente, que seria uma instabilidade nesse quadril. Então, dessa forma, eu acho que talvez, assim, você dizer assim, tem um padrão ouro. Eu acho que a literatura já diz que eu acho que as osteotomias, como o Paulinho falou, principalmente as osteotomias de redirecionamentos, a de Berna, eu acho que o padrão ouro, para a gente poder ganhar tempo para uma artrose futura, de uma artroplastia, tudo. E acho que acredito que você reformulando esse acetábulo, aumentando essa cobertura anterior e lateral, facilite até a prótese do colega. Fred, vamos aproveitar a tua experiência, que é enorme na ostomia de Gans, pérola tabular da Pernesse, ostomia de Gans. O que que você mudou? O que você mudou? O que hoje a gente faz um pouco diferente dos trabalhos iniciais que o professor Gans propôs? O que você mudou na tua técnica? Então, assim, o Gans ele tem um mérito absurdamente, acho que enorme, né, de ter descoberto, desenvolvido e descrito aí algumas técnicas que a gente usa no nosso dia a dia. Na técnica da pérola tabular, a gente tem que ter em mente que eles desenvolveram isso numa época que talvez as imagens intraoperatórias não fossem tão disponíveis, com uma questão também cultural europeia diferente da nossa questão cultural em termos de estética, né, da cirurgia. Então, tem alguns pontos que a gente pode mudar, e foi isso que eu acabei aprendendo, não necessariamente por eu procurar isso, mas pela escola que eu treinei, que é o pessoal de Boston. Então, assim, eu acho que as diferenças que eu tenho assim, em relação ao Gans são principalmente eu uso mais intensificador durante a cirurgia como um meio de me orientar, porque eu diminuí o acesso, então eu faço menos dissecção, eu não retiro os abdutores, né, como ele fazia originalmente, para poder fazer os cortes todos. Então eu preservo a musculatura abdutora, eu faço a dissecção menor de partes moles e aí eu uso mais o intensificador para me direcionar. Eu acho que eles tinham uma questão que era, eles não usavam intensificador, e até hoje não usam. Na verdade, eu fui lá em Berna ver o simpósio, o Sibben Rock operando, ele opera sem fazer nenhuma imagem, só faz um raio-x final, e é impressionante, assim, mas é um risco que eu não me dou o luxo de correr, de ter complicações ali, porque eu não tenho experiência deles. Então,
Eu acho que é um meio diferente. Eu faço um acesso, né, chamado o Smith-Peterson modificado, o biquíni, Hütter, né, a linha na pele do biquíni, mas um acesso anterior. E eu uso mais o intensificador. Eu acho que essas são as principais diferenças, eu acho. Você, Canage, alguma coisa diferente? Não, eu faço bem parecido com o Fred. O Fred, a gente conversando, vendo, aí ele faz aí, né, Weber? Ele já participamos de alguns eventos juntos. Ele faz um negócio bem legal, que ele deixa um pouquinho mais inclinado, ele deixa a parte anterior, ele entra mais inclinado, deixando o estoque ósseo maior, ele fala que fica mais fácil para fixar, né, Fred? Eu achei bastante interessante isso daí, essa sua dica. É verdade, é verdade. Tem esse detalhe. A minha osteotomia, o Gans ele faz a osteotomia do ilíaco bem entre as espinhas, né? Anterior e Isso. anterior. Eu faço ela bem alta, ou no nível da espinha anterior ou até acima, quando a displasia é muito importante. Eu faço isso porque isso me dá mais osso para trabalhar e, eventualmente, quando a gente tem um fragmento que não está totalmente solto e a gente vai manipular com o chance solta, faz um buraco ali naquele osso e aí você fica meio perdido se você não tiver osso para errar, né? Então, eu me dou margem para erro e eu me protejo do erro com o intensificador. Acho que são essas duas coisas. Eu sei que eu erro, então eu quero evitar esses erros. Perfeito, porque a osteotomia são vários passos, né? São vários passos e não são passos tão fáceis, né? E depois que tudo deu certo, você tem aquela dificuldade para você fixar de uma forma adequada, né? Então, você consegue... E vocês, para ensinar, se tem algum macete para falar a melhor posição, como que você faz, o que você cobre, trazendo para lateral, eu vou cobrir anterior, trazendo... Explica aí para gente. Só um adendozinho aí, né? A gente, como ortopedista, se preocupa muito com os cortes, né? A gente fala do corte 1, 2, 3, 4, toma cuidado aqui, tem que flexionar o quadril nesse passo, agora você tem que estender, toma cuidado com o ciático que passa muito próximo. Mas os cortes são só a metade do caminho, né? O mais importante é exatamente isso que você perguntou, velho. É a direção, é o que fixar, como fixar e quanto que você vai conseguir as coberturas, né? Qual movimento que você vai fazer primeiro, né? Ou na sequência. Porque é isso que eu acho. Primeiro você tem que fazer os cortes, conseguir soltar tudo. Depois que você conseguiu fazer os cortes, você tem que redirecionar, que também é o segundo passo. E o terceiro passo é você dar estabilidade para essa o teu redirecionamento, né? Fred, Eu quer acho falar do... falando em relação a essa questão do direcionamento, acho que, como o Paulo falou, eu costumo seguir uma ordem, né? Assim, do que eu faço de correção. Então, na maioria das vezes, o que eu faço soltou o fragmento, né? Você girou lá o fragmento, ele está bem solto. Primeiro, você medializa o fragmento, né? Para você, por dois motivos, para melhorar a biomecânica, né? Segundo balança de Powers, etc. e tal. E em segundo lugar, para você, quando você faz uma correção, principalmente nas displasias muito grandes, né, laterais, você tem que rodar muito o fragmento para lateral, você afasta muito o seu corte no pubis, né? E aí tem relatos aí na literatura de pseudartrose sintomática do pubis. Então, se você medializa, você diminui a chance disso acontecer. Então, eu começo medializando, depois eu faço a cobertura lateral. Depois da cobertura lateral, que leva normalmente a uma retroversão do acetábulo, eu corrijo a versão, então eu antiverto o acetábulo e, por fim, eu faço a flexo-extensão, dependendo do que eu preciso cobrir. Mas, geralmente, medialização, cobertura lateral, antiversão e flexão do acetábulo. Acho que esse é a rotina, assim. Exceto Bastante quando você vai trabalho, fazer né? exceto quando você vai fazer uma reversa, que aí é um negócio totalmente contra-intuitivo, aí é mais chato mesmo. E Lucas, agora e a estabilização do fragmento? Você fixa com material 3,5, 4,5? Conta pra gente. Que... Eu acho que o grande segredo é isso que o Fred falou, né, e o Paulinho. Se deixar um fragmento grande, você bota um chance para lhe ajudar na orientação. Mas assim, sabe, velho, eu acho que a fixação com o material 3,5, eu acho que é melhor, entendeu? Eu acho que você consegue aqueles parafusos 3,5 longos, eu acho que você faz uma fixação melhor. Se você conseguir fixar de superior para inferior, eu acho que facilita bastante depois no seu pós-operatório, caso você queira ou não retirar esses parafusos, porque eu acho que você fixar de inferior para superior, foi até uma discussão que o Fred estava fazendo, né? E é mais difícil de você tirar esse parafuso depois, se você quiser tirar, né? Então,
Eu acho que o parafuso 3,5 para mim, assim, eu acho a melhor opção. Acaba irritando menos o quadril, né? Ele fica menos saliente e, a ostomia, Tamanho ela dele. depois que você fixa, é relativamente estável, né? Não é, ela fica bem estável. Eu acho que É, assim, da fixação, Evelyn, bastante fios, né? Antes da gente começar a colocar os parafusos ali, você vai passando uns fios ali provisórios para estabilização, né? Vai checando, vai dando as imagens em AP, em falso perfil, para ver, para tomar cuidado para não abaixar muito ali, né, Fred? Uma dica Para o legal é assim, impacto. eu tenho na minha caixa fios de Kirchner liso 2,5. Então isso, eu fixo perfeito. com os fios de Kirchner 2,5, que aí eu sei que se tiver bom, depois eu só troco pelo parafuso 3,5. Então eu acho que é uma boa dica você ter fios 2,5, porque aí você não precisa brocar cada um dos parafusos. Perfeito, é isso mesmo que a gente faz. É o mesmo caminho. Diga, Lucas. Lucas. Outra coisa, velho, que eu acho que é interessante, Fred falou aqui, eu acho que quem fala de quadril e faz quadril, eu acho interessante ter sua caixa, sabia? Com seu material, com seus osteótomos todos. Que pegam uns osteótomos aí com o Paulinho, né? E acho que é interessante você ter esses osteótomos assim, você ter seus fios, você ter Sim. seu próprio material, seus próprios rômulos. Acho que isso é uma coisa que é importante para você ter um sucesso na sua cirurgia. Então, agora a gente já fez o diagnóstico, tratou, e como é que vocês fazem o pós-operatório, Paulo? Como é que Kanashi? Explica para mim como que se orienta o pós-operatório da pérola tabular. Então, a cirurgia é gigantesca, né? Mas o pós-operatório normalmente é relativamente tranquilo em termos de analgesia, né? Acho que a analgesia não tem muita dor, uma analgesia básica, não libero carga nas 2 primeiras semanas, né? Um pouquinho mais de repouso, às vezes um triângulo de abdução, aí depende se precisou mexer também no fêmur ou não, mas um triângulo de abdução aí que a gente usa para prótese aí também, para dar um certo conforto e analgesia. E deslocamento mínimo com um apoio, muleta dentro de casa, assim, para não deixar a perna muito suspensa também. Mas é bem estável. A maioria das vezes a fixação, a ostomia é estável e com a fixação ela fica bem legal. Fred, carga, quando... Então, eu assim, acho que o importante também é você ter o seu, além da sua caixa, seu anestesista assim, que esteja acostumado com aquilo. Então, acho que é muito importante para o preparo dessa cirurgia, no pré-operatório imediato, né? Eu gosto do Transamin, eu gosto, né, do antibiótico, lógico, assim, preparar para transfusões que eventualmente vão acontecer. O pós-operatório, se tiver algum grau, algum bloqueio periférico que possa durar mais tempo, ou um catéter de peridural nos pacientes espásticos, eu acho muito importante. 2 semanas iniciais eu faço mais ou menos o que o Canal está falando, assim, eu não faço fisioterapia, nada de especial, deixo o paciente descansar, gelo, mobilidade conforme ele tolerar. Eu não costumo usar o triângulo, mas assim, é descansar 2 semanas. Depois começa a mobilizar. Eu gosto muito daquele pedalzinho de bicicleta tipo de ergométrica que fica no chão. Aí, às vezes, eu falo para o paciente se ele tiver a possibilidade de comprar, senão a gente aluga para o paciente, tem no consultório e tudo mais, para ele usar durante o período após essas 2 semanas para começar a mobilizar passivamente esse quadril. E a carga mesmo eu vou começar a liberar quando eu começo a ver aquela nuvenzinha de calo ali no isco, apesar de o toque de pé já ser liberado a partir da segunda semana. Lucas, você, Eu acho que uma Lucas. coisa também que a gente tem que tomar cuidado, acho que talvez na analgesia, é a questão da ossificação heterotópica, né? Então, assim, pensar em tentar fazer um anti-inflamatório, a gente fazer até com dosagens pequenas, mas por um período um pouco mais prolongado, aí assim eu gosto de fazer para... O naproxeno que você faz? É, Naproxeno. Ok. por um período assim prolongado, eu acho interessante, né? E assim, nos primeiros dias eu acho que fica bem chato, assim, né? Então, deixar internado assim, de repente, por um período um pouquinho maior do que o rotineiro, 48, 72 horas, né? Para depois a gente Uhum. pensar em dar alta para ele, para casa, tudo. Mais uma pergunta para vocês três. E o paciente com lesão labral? Lesão labral vai fazer tem um plano de fazer uma ostomia periacetabular tipo GANS. O que vocês recomendam? Artrotomia durante a osteotomia, artroscopia no mesmo tempo, artroscopia prévia, espera para ver se o paciente vai melhorar? O que vocês conversam sobre isso com o paciente? Fred.
Eu, de forma geral, eu não faço o tratamento da lesão labral no mesmo ato, nem pré-operatoriamente, porque existe uma chance, né, você mudando a biomecânica desse quadril, de você ter uma melhora dessa sintomatologia até da lesão, né? Assim, existe uma característica biomecânica. O que eu acho que é importante você ver é se você tem aquela associação que não é rara de um CAM femoral com a displasia. Então, se isso existir, eventualmente você pode indicar de fazer uma artrotomia e corrigir o CAM. Se você quiser, nesse momento, também tratar a lesão labral, beleza, mas muitas vezes você não precisa. A experiência é que em torno de 10% dos pacientes vão precisar de uma artroscopia ou de um reparo dessa lesão no futuro. E isso, de quando é feito, eu faço pelo menos após 4 a 6 meses da cirurgia de redirecionamento. E Lucas, é difícil, né? Porque você tem que trocar a mesa, né? O paciente está na mesa de tração, depois você vai fazendo trocar a mesa, e daí? Eu acho assim que você pode fazer a técnica combinada, eu acho que mais no sentido assim, você fazer uma artroscopia prévia para você ver se ele já tem uma lesão condral, já tem uma lesão muito grande, porque se ele já tiver uma lesão condral, já tiver com aquele quadril bem acometido, vai impactar na sua peça tabular, assim, o resultado da sua peça tabular não é muito bom, entendeu? Mas eu concordo, acho que com o que o Fred falou, você fazer um reparo labral antes e depois fazer uma osteotomia na sequência, eu não sei se é a melhor opção, não. Eu penso muito assim na artroscopia, você vê a articulação antes, assim, ver como ela tá, ver como é que tá a condição de cartilagem, está muito acometido, porque isso compromete sua peça tabular, né? E assim, existem relatos na literatura de que muitas vezes quando você muda a biomecânica do quadril, a sua lesão labral, ela cicatriza, né? Alguma coisa diferente, Canage? Não, acho que é isso. Acho que até o pós-operatório acaba sendo meio conflitante, né? Porque da artroscopia é mais tranquilo, você perde o movimento. Se fizer ao mesmo tempo edemacia, então prefiro redirecionar, dar um tempinho. Aí, se está centrado, contido, concêntrico, aí depois a gente vê aí ó, a artroscopia por um colega, ver depois, aí, um pouquinho mais para frente. Lucas, vamos falar então as tuas mensagens finais aí, a gente está chegando no final do nosso podcast, que é um assunto apaixonante, né? A gente poderia ficar aqui falando tempo e tempo, mas dê a tua mensagem final para os ouvintes. Mais uma vez, gostaria de agradecer, é um prazer enorme estar com vocês três aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês três, e estar aqui com vocês, para mim, é uma oportunidade muito grande. E estar falando para as pessoas aqui também da nossa sociedade, eu acredito que a displasia residual da adolescente, acho que é importante a gente manter aquele cuidado já no nascimento do paciente, né? Então, a gente continuar fazendo as campanhas com as pediatras, fazendo tudo isso, porque mesmo a gente fazendo tudo isso, a gente ainda tem a displasia residual do adolescente. E uma vez a gente tratando como ortopedista infantil, ou como qualquer ortopedista, é importante a gente acompanhar esse paciente. Não é tratar, botei o Pavlik, ele já está grande. Não, é manter o acompanhamento com esse paciente para a gente tentar fazer um diagnóstico precoce. Eu acredito que muitas vezes as osteotomias a gente tem medo, as artroscopias a gente tem medo, mas são procedimentos que dá para a gente buscar se empenhar na técnica, tudo, para a gente tentar oferecer o que é melhor para o nosso paciente. Mais uma vez, obrigado aí a vocês. Canage. Gostaria de agradecer a todos aí, não vou ser redundante, mas obrigado pelo convite. Eu acho que como esse podcast é para ortopedista, eu acho que aqui nós todos fizemos nosso caminho por fora, né? Tá começando, né? Não tem muitos anos, não tem muitos casos. No Brasil não são muitos colegas que fazem. Eu acho que para quem está ouvindo aí, tem que saber que é uma osteotomia que precisa de um pouquinho de tempo, de curva, seguir alguns colegas, ter um pouco de paciência, estudar bastante, tentar se preparar da melhor maneira possível, né, dentre os diversos caminhos aí, um pouquinho meio que na contramão, né, porque nossos estudos são muito guiados pelas indústrias, né, e é uma cirurgia que vai na contramão da indústria. Então, parabéns aí pela sociedade e por você, Weber, por levantar essa bola aí. Aí, eu acho que os trabalhos já têm mostrado que é um caminho sem volta. Então, os colegas ortopedistas
acho que para muitos é um arsenal, é uma cirurgia que tem que estar no arsenal, para poder dar a melhor qualidade para os pacientes aí. Fred, e as tuas considerações finais, Fred? Agradeço aí também o Everly e a SBOT, né, pelo convite, pela iniciativa. Acho que como todo mundo falou, muito importante falar sobre o assunto. Concordo com o Paulo, né, que isso é um processo longo, né, o aprendizado, uma cirurgia que requer um pouco de paciência, bastante empenho, né, para você desenvolver. E eu acho que hoje a gente tem isso cada vez mais estabelecido no Brasil, né? Tem mais gente fazendo, pouca gente ainda, mas tem mais gente fazendo. E, assim, todos que fazem, eu acho que são super receptivos a quem queira visitar, a quem queira conversar. A gente está aí para difundir isso aí. Eu acho que essa Rádio SBOT, esse podcast ajuda muito nisso, mas não deixem de visitar, de estudar e de participar de cirurgias assim para vocês poderem ajudar os pacientes, e lembrando que a displasia se apresenta de diversas formas, e essa residual é mais comum do que a gente imagina. Então, eu queria agradecer o Paulo Canage, o Lucas Cortizo Garcia, o Fred Valim, e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas essas edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!